Pessoal, aqui é o professor Danilo de Filosofia, hoje dando continuidade ao conteúdo do livro lá da Poliedro. Nós vamos estudar um pouco sobre a filosofia aristotélica. Discípulo de Platão e preceptor de Alexandre Magno, Aristóteles foi um filósofo grego do século V a.C., cujo trabalho se estende por todas as áreas da filosofia e ciência conhecidas no mundo grego, sendo ainda o autor do primeiro sistema abrangente de filosofia ocidental. Sua obra, organizada no Corpus Aristotelicum, chegou até nossos dias graças ao trabalho dos compiladores e estudiosos da era escolástica. Segundo a ordem destas compilações, o primeiro passo no estudo da obra de Aristóteles são os trabalhos compilados sob o título Física, um compêndio de trabalhos nos quais Aristóteles estabeleceu uma interpretação sistemática da natureza e dos fenômenos físicos, que permaneceu até o Iluminismo e garantiu a formulação da mecânica clássica. Para entender a filosofia aristotélica, pessoal, é necessário entender como Aristóteles entendia o conceito de lógica. Para ele, a lógica não era uma ciência, mas sim um instrumento que deveria ser usado para o correto pensar. O objeto da lógica seria chamado de silogismo, ou seja, uma proposição ou premissa que deduz uma conclusão. Aqui não se preocuparia de fato com a validade ou não dessa premissa, mas sim entender o processo lógico de constituição do pensamento. Seguindo esse entendimento, Aristóteles propõe os seguintes princípios da lógica: o princípio da identidade, ou seja, uma proposição é sempre ela mesma; o princípio da não contradição, uma proposição somente pode ser falsa ou verdadeira e não ambas; e o terceiro princípio, que seria o terceiro excluído: não existe terceira hipótese para uma proposição, apenas verdadeira ou falsa. Um exemplo da aplicabilidade da lógica como proposto por Aristóteles seria: a primeira premissa, todo homem é mortal; a segunda premissa, Sócrates é um homem. Automaticamente a lógica entende que Sócrates seria também mortal. Esse processo é chamado de silogismo lógico, que alcançaria, no caso, um silogismo verdadeiro. Ainda seguindo o exemplo anterior, pessoal, poderemos dizer: todo homem é mortal, Aletheia é mulher, logo, segundo a lógica, poderemos entender que Maria não é mortal. Mas sabemos que tal afirmativa é falsa. Então vocês podem estar se perguntando: então o que podemos concluir com isso, professor? Pessoal, eu quero que vocês entendam que em nenhum momento foi afirmado que outro ser vivo que não seja homem é imortal. Só afirmou-se que quem é homem é mortal, não que quem não é homem é imortal. Neste momento, Aristóteles percebe que muitos dos discursos ao seu redor, apesar de possuírem uma lógica, eles não possuem sua base em algo verdadeiro. Continuidade, pessoal, à filosofia aristotélica, outro conceito que é importante nós trabalharmos é o conceito de metafísica. A metafísica foi um termo utilizado por um dos seus discípulos, Andrônico de Rhodes, para classificar os textos aristotélicos destinados a estudar a relação dos seres e suas essências, para além das relações físicas. Por isso o conceito se chama metafísica, para além da física, para além do material. Aristóteles afirmava que a filosofia primeira, ou seja, a metafísica, se ocupava da investigação do ser enquanto ser, ou seja, compreender o que tornam as coisas o que elas são de fato e não de outras formas. Então surgem aqui nesse momento questionamentos como: por que a chuva cai? Ou por qual motivo o rio não sobe a montanha? Por que uma laranjeira não dá bananas? Por que as coisas são desta única maneira pela qual se apresentam? Por que elas não devem ser sempre assim? Ainda entende que as características das coisas apenas nos mostram como as coisas estão, mas não definem de fato o que elas são, ou seja, não definem a sua essência. Aqui ele afirma que só podemos aprender sobre as coisas a partir das suas características, não que elas são de fato. A razão não é capaz de atingir a essência das coisas, segundo Aristóteles, o que vai contra o que é proposto lá por Platão.
Então seria necessário investigar as condições que fazem com que as coisas existam, determinando o que elas são e como elas são. Então, para entender o que as coisas são e como elas se apresentam, Aristóteles propõe os seguintes princípios: o princípio da essência, aquilo que define a coisa; o princípio do acidente, aquilo que, se for retirado, não altera o ser da coisa, ou seja, o que ela é de fato; o ato, ou seja, a coisa no seu estado atual; e a potência, que seriam as possibilidades, como vocês veem aí no exemplo, de uma coisa. É possível perceber aqui, então, um ciclo infinito de atos e potências, como causas e efeitos que permitiram o desenvolvimento das coisas como elas são e como elas serão. Então surge aí na cabeça de vocês outra pergunta: mas se tudo é uma causa de outra, professor, o que é que deu início a todo esse ciclo de consequências? Qual seria o chamado ato primeiro, um ato tão perfeito que conseguiria criar a si mesmo, criando também outros atos que permitiriam que o ciclo da existência ocorresse? Para Aristóteles, galera, Deus não é o criador, mas o chamado motor primeiro do universo. Deus não pode ser resultado de alguma ação e não pode ser escravo de amo algum. Então ele seria a fonte de toda ação, o senhor de todos os senhores, o instigador de todo pensamento, primeiro e único motor do mundo. Além disso, ele sugere 4 causas fundamentais para a existência das coisas: a causa material, que indica do que é feita a coisa; a causa formal, que indica qual a forma da coisa; a causa eficiente, que daria sentido à origem dessa coisa; e a causa final, que indica qual a função da coisa. Se formos analisar, por exemplo, essa frase que eu coloquei para vocês: com um punhado de barro eu quero construir um vaso. Através do meu trabalho faço um vaso para armazenar água. Bem, o barro seria identificado como a causa material, ou seja, do que é feita, ou o que é feito. A causa formal seria o vaso, ou seja, como foi feito, qual o formato. O eu, o sujeito dessa frase, seria a causa eficiente, aquele responsável pelo desenvolvimento da ação. E a causa final seria construir um vaso, manufaturar um vaso para armazenar água. Outra parte fundamental, pessoal, da filosofia aristotélica é a crítica que Aristóteles tece ao seu mestre Platão. O ponto central de sua contestação consiste na rejeição do dualismo platônico, ou seja, aquela relação existente entre o mundo sensível e o mundo inteligível, ou o mundo das ideias, representado na teoria das ideias de Platão. A questão que Aristóteles levanta é, em resumo, a seguinte: se Platão propõe a existência de 2 mundos, e após isso explica que por meio da dialética, ou seja, do diálogo, é possível passar do mundo sensível para o mundo inteligível, ele admite que os 2 mundos possuem relações internas, isto é, possuem características em comum que permitem a relação entre eles. Se isso fosse verdadeiro, os 2 mundos teriam intersecções, e nesse caso não se tratam de 2 mundos de fato, e a teoria platônica cairia por terra. De outra forma, se não existirem as relações entre os 2 mundos, torna-se impossível passar de um mundo para o outro, ou seja, do mundo físico material para o mundo das ideias. Consequentemente, a teoria platônica também não se sustentaria. Para resolver esse problema, Aristóteles cria um novo ponto de partida para se entender a realidade. E surge aqui o conceito de substância, que seria formada por 2 partes indissociáveis. A primeira parte seria a matéria, que é a marca da particularidade da coisa, e a segunda seria a forma, ou seja, o princípio que determina a matéria e lhe proporciona uma essência, uma universalidade. Assim, todos os indivíduos de uma mesma espécie teriam a mesma forma, mas se difeririam do ponto de vista da matéria, já que se trata de indivíduos completamente distintos.
As formas são imutáveis e perfeitas, como as ideias platônicas, mas não residem em outro mundo necessariamente. Não existem formas ou ideias puras como queria Platão. O intelecto humano, por meio da abstração, acaba separando a matéria da forma. Aristóteles, pessoal, também ignora o conhecimento inato para reconhecer as coisas, como admitia Platão. Para Aristóteles, todo conhecimento principia, ou seja, tem seu início com os sentidos e as sensações humanas, de maneira que não há nada no intelecto que não estivesse antes dos sentidos. A sensação, portanto, não é o engano ou a mentira, como dizia Platão. A partir da memória que retemos dados do mundo sensorial, e assim criamos experiências a partir das quais estabelecemos relações entre os dados sensoriais e aquilo que está na memória. Isso levaria as experiências a elaborar conceitos mais aprofundados, que a partir da repetição de dados sensoriais, o homem criaria conclusões e expectativas. Levando em consideração esses 3 passos, a etapa seguinte seria a técnica ou a arte. A técnica significa saber o porquê das coisas, as regras que nos permitem produzir determinados resultados, o que nos dá a possibilidade de ensinar. Para Aristóteles, de modo geral, quem conhece as regras, isto é, quem possui a técnica, é superior a quem apenas possui a experiência sobre alguma coisa. E a última etapa para a construção do conhecimento seria a mais elevada de todas, a teoria, a episteme, que quer dizer a ciência ou o conhecimento. Trata-se do conhecimento do real em seu sentido mais abstrato e genérico, quer dizer, entender as leis universais do cosmos de maneira universal. É um saber gratuito, uma finalidade em si mesmo, que satisfaz uma curiosidade natural do homem, o desejo de conhecer sem objetivos práticos imediatos. E o último tópico que o livro de vocês traz sobre a filosofia aristotélica, pessoal, é quando Aristóteles se debruça sobre o conceito de ética. Segundo Aristóteles, tudo tende ao bem, pois o bem é o fim de todas as coisas. Acrescenta ainda que há 2 formas de alcançar esse bem. Uma através de atividades práticas, onde se inclui a ética e política, e outra através de atividades produtivas, onde se inclui a arte e a técnica. Segundo o pensamento aristotélico, a felicidade, ou o que ele chama de eudaimonia, é o único objetivo do homem. E se para ser feliz é preciso fazer o bem a outro, então o homem acaba se tornando um ser social e, mais precisamente, um ser político. Com efeito, cabe ao Estado garantir o bem-estar e a felicidade dos seus governados. Logo, a busca pela felicidade seria uma finalidade natural de todos os seres vivos. A felicidade é um fim em si mesmo, ou seja, ser feliz é o objetivo da própria felicidade. E os seres humanos buscam uma boa vida justa e feliz. Para isso, seria necessário buscar um meio termo, ou seja, ter uma atitude de prudência, um conhecimento prático capaz de produzir ou de conduzir o indivíduo a um caminho virtuoso para o bem. Um caminho mediano que foge dos extremos, dos excessos, dos vícios, sendo o excesso aqui visualizado como a natureza de todos os problemas sociais vividos pelo homem e o equilíbrio apontado como um caminho para a busca de um bem viver. Logo, segundo a ética aristotélica, devemos assim nos desenvolver como ser humano, buscando sempre uma excelência, a qual garantiria a nossa felicidade. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixe de curtir o vídeo, de comentar qualquer dúvida que vocês tenham tido sobre a aula, tá certo? Para a próxima videoaula, eu quero que vocês façam a leitura lá do capítulo 3 para ficarem bem afiados e concluirmos esse capítulo, tá bem? Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.